Vamos lá, né? Dentro da sua visão hoje aí, a gente sabe que, vamos falar assim, né? Cada juiz tem uma visão diferente do criador, para estar julgando ali. Nem sempre ele tem a mesma visão do criador e talvez pode causar algum atrito. Qual a sua visão hoje com relação aos julgamentos no Brasil hoje? Como é que você vê hoje isso? Eu acredito que a última lambança faz tempo. A gente não tem mais isso. Hoje, talvez 2015, a gente teve algum problema. Mas, por exemplo, agora o brasileiro, ninguém reclamou. Os últimos abertos, que eu me lembro, acho que foi o Vira, o Hélio, o Douglas, julgaram muito bem. Agora o César Venceslau, jogou no Rio Grande do Sul, muito elogiado, o criador que levou, classificou os Canários em casa, chegou lá, bateu. Aqui no Rio, o aberto do Rio de Janeiro, o Amaury, jogou muito bem. Então, eu acredito que nós estamos no bom caminho. Aquela época do juiz olhar a ilha, pegar o canário na mão, balançar a gaiola, sabe assim, julgar o canário pela cúpula. Esse canário está assim. Já passou essa fase. Eu acho que essas pessoas, quando vê a mesa do Lizard, preferem correr. Vou jogar outra coisa. Os criadores estão entendendo bem da raça. Mas eu acho que foi legal, sabe? Porque era outra época. A gente não pode condenar alguém, elogiar alguém, usando a referência atual, se a pessoa estava no passado. Entendeu? Então, de uma época que a gente ia no brasileiro, não tinha nenhum campeão. Tinha época que tinha um julgamento do juiz e os criadores não batia. A gente via outra coisa. Hoje, o último brasileiro, ninguém questionou o que o juiz fez. No penúltimo também não. Então, é mérito deles, sabe? Tem um cara chato lá, talvez eu seja um deles, que questionou, que gritou, que falou me respeite, dê mais atenção a essa raça. Olha, eu tive em tal lugar, os caras estão fazendo assim, o que é que falta pra gente? Olha, de onde vem essa ideia de amosaicado? Qual é o lugar do mundo que fala isso? Mas a cúpula, não, olha a cúpula como é lá fora. E vocês estão condenando o plantel. Hoje, sabe, já é desnecessário. Hoje já, eu diria que a atual gestão da FOB já é aberta, a gente já dialoga. É difícil ter um brasileiro que não venha uns 3, 4 ou mais juízes conversar. Geralmente o juiz pega uma gaiola, tira isso aqui e tal. Eu acho isso muito salutar. Não existe mais essa coisa do criador sabe, o juiz sabe. Não, são seres humanos. A gente precisa muito deles. E eles sem a gente não funciona. E a maioria deles são criadores. Então, eu acredito que nós estamos num bom momento. Né? E a gente não pode julgar um coletivo por deficiência técnica de algum, sei lá, mau caracterismo de outro. Acho que não cabe isso hoje. Hoje a gente tem mais que agradecer os juízes, a gente tem que render gratidão a eles, que saem de casa, se afasta da família. O processo hoje para se tornar juiz é mais fácil você fazer um doutorado numa universidade pública que ser juiz ornitológico, não é? Eu já cansei, não vou mais me envolver com isso, porque você dá uma opinião na formação, para ver se alavanca alguma coisa, e todo mundo diz, por que eu estou dando opinião? Eu sou só um criador de uma raça insignificante. E aqui viu Você o bom, calar. né? O bom é que Porque aí você tem um leque de pessoas, aí tem um no meio que vai no teu privado, aí te chama de medroso, você tem medo. Aí você fala, puta, esse cara é tão insignificante, ele já causou um estrago tão grande, que não compensa. É o ostracismo. Você dá o ostracismo para ele, que ele vai se colocar no seu lugar. Sabe? A ornitologia é muito maior.
qualificação técnica dos juízes hoje é muito maior que isso tudo. A honestidade. Gente, você não pode falar de má fé em julgamento de canário, assim, recente, que eu tenha visto. Não tem espaço para isso. A grande maioria das vezes, quando você vê, são pessoas que estão chegando no meio, são pessoas que têm um problema de ego. Mas, no fundo, a gente tem que aplaudir o que o juiz faz, cara. E canário é momento. Canário é momento. O melhor canário que eu tive na vida, o juiz chegou aqui no Rio de Janeiro e falou, gente, eu nunca vi um Wizard como esse. Deu 92 pontos aqui no clube, não lembro. Chegou no brasileiro, o canário que fez 88 e 89. E pegaram o canário na mão, viranilha, fizeram isso, fizeram aquilo, e eu do lado de fora, querendo arrancar os bofes, xingando minha avó. Eu falei, cara, esse cara vai passar, eu continuo, e ele passou, sabe? E aquilo que era o canário, da minha opinião, minha modesta opinião, na opinião daquele juiz que eu respeito, tenho muito carinho, era um canário fantástico. Mas no brasileiro, aquele canário não foi, não era o momento dele. Pegaram o canário na mão antes, balançaram a gaiola, sei lá, viram a anilha. Não sei. Então eu não posso. Tinha que provar. É muito injusto. É muito injusto. Sabe aquela coisa assim? A seleção de 82, você culpar o Toninho Cerezo por causa daquela jogada? É muito injusto, cara. É muito injusto. Então, eu agradeço muito. São muitos amigos meus e eu fico muito feliz em saber que a grande maioria conversa quando tem alguma coisa com o Lizard. Eu sou um dos criadores, não sou eu, sou um dos criadores que eles ainda perguntam, que a gente ainda dialoga. Isso é muito salutar para uma raça tão difícil de ser julgada. Né? E parabéns aí ao Mário, a Fóbio, o Carlito, o Basile. O Basile é um cara que eu perturbo, acho que desde a época que o apelido dele era cabeludo. Sabe assim? Então, é só agradecer essas pessoas pelo tempo que eles gastam com o hobby e contribuindo conosco. Eu sou bebezinho ainda nesse processo ainda, mas pelo pouco que eu conheço, nessa gestão agora do Mário, né, fez uma revolução muito grande na FOB, né? Aí chegou a tecnologia agora, os cursos, ajudou bastante, né? Revolução não. Revolução deu uma melhorada boa. Deu. Avanços. Avanços. O Mário, ele enfrenta sérios problemas com os conservadores do meio. Né? Agora, o avanço que ele deu é louvável. Eu falo para ele pessoalmente, falo aqui em público, ele tem meu apoio hoje incondicional. O avanço que ele fez, pessoas assim como Celso Ramalho, pessoa incrível, uma pessoa que está no ramo há muito tempo, um ícone, né? O Basílio ali ao lado dele. Então, o pai dele, uma pessoa muito experiente. Eu acho que o primeiro brasileiro, acho que foi em 2006, acho que foi o primeiro em Itatiba. Eu lembro do Mário muito jovem, tenso, fazendo prova para curso para juiz. Eu acho que foi isso, 2006. E muito jovem, então, é a pessoa certa no lugar certo. Ele é conciliador, ele não guarda rancor. Se precisar bater, ele sabe bater, mas ele é mais de acolher, de escutar. Mas a dificuldade dele não é administrar fora, nenhuma. A dificuldade dele não é desenvolver tecnicamente, nenhuma. Ele tem talento de sobra para isso. A dificuldade dele é o ego das pessoas. É essa questão de disputa de canário, de campeonato de canário. Isso mexe com as pessoas eticamente mais frágeis, talvez, de caráter mais volátil. Então, a dificuldade é o ego. Eu estava conversando outro dia com o criador de Arlequim, pessoa muito querida. Ele falou, Tito, quando eu era o Zé das Couves, não tinha problema nenhum. Bastou eu me destacar um pouquinho e virei vidraça. E é exatamente isso. Agora, a vida não é assim? A canaricultura reflete isso. Né? Meu nono lá,
Italiano Vero. Ele falava muito isso, né? Estão tacando pedra numa árvore porque tem fruto, né? Ninguém vai colocar uma varinha no riacho, numa lagoa, sem peixe. Ninguém vai tacar pedra numa árvore se não tiver fruto. Então, é gritante o avanço dessa gestão. É gritante, tá? Eu acho que ele precisa fazer alguns ajustes, precisa, sim, atualizar. A gente precisa de pessoas mais de mente aberta. O mundo está bipolar, o Brasil está bastante polarizado. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande para não trazer isso para o nosso meio, né? E estou muito confiante. A gente está vendo aí o avanço da canaricultura de porco. Quando você olha, é essa turma aí, ó. Monteirinho, Miliati lá do Sul, Serginho, esse pessoal mais jovem, mente mais aberta, abre a live aqui e pode perguntar o que quiser para os caras. E eles vão andar a madrugada preparando o curso, vão fazer. A caricatura de tudo, um salto, está muito bem. Observa que aquele rapaz, eu tenho prazer, tenho orgulho de ter contribuído no começo da jornada dele, dele ser do meu clube, meu vice-presidente, eu estou presidente, ele é meu vice-presidente. E o cara deu um salto agora na canaricultura de canto. Olha como está a canaricultura de canto no Brasil hoje. Olha como está a criação de fibra, os campeonatos do Brasil afora. Estou falando do Bruno, esse cara é incansável. Agora, se tiver oportunidade, chama ele para conversar aqui e pergunta a ele se está sendo fácil. Então, enquanto ele estava aqui, eu vou lá no Tito para a gente aprender a juntar casal. Bruno, eu vou aí para a gente comer faz um pernil delicioso. Vai comer um pernil, vamos fazer reunião de canário. Era uma coisa, a partir do momento que o cara consegue fazer seus campeões, a partir do momento que o cara se dispõe a contribuir, ele vai levar pedrada. E eu falei para ele, Bruno, fica tranquilo que eu sobrevivi, agora é tua vez, cara. E a canaricultura de canto é um disparo. É um disparo. A canaricultura de porte, eu critico. Ela está muito conservadora, ela está resistente. O que é que nós temos de novo em porte? Os clubes especializados. Está sendo fácil? Não. Não está. Os caras têm uma proposta, outro grupo tem outra proposta, outro grupo tem outra proposta, mas é um caminho sem volta. O Brasil precisa, na canaricultura de porte, se especializar. O caminho para a especialização é o clube especializado. A gente precisa pegar o evento, que é o Open, e transformar no maior evento de porte do Brasil. Entendeu? Fazer a Champions League da Europa.